Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. Está no ar o Fala Doutor, uma ótima tarde de quinta para você que nos acompanha. Esse programa que se propõe a transformar a sua vida começando o ano de 2023. Ouvinte, você já parou para pensar como o ano de 2022 reservou dicas importantes? Esse ano eu tenho certeza que vai ficar ainda melhor. Dr. Hélio Arão Júnior, que programa que voou. Um ano de Fala Doutor eu nem vi. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Francisco. Boa tarde para a nossa convidada, que o Francisco vai apresentar daqui um pouquinho, que além de convidada é uma amiga em particular, já foi do meu discipulado, o esposo dela é muitíssimo amigo meu, mas vou deixar você apresentar ele hoje. Chicão. Hoje as honras ficam com o Dr. Francisco. Vou deixar. E esse programa, assim, começamos brincando e o programa foi ganhando corpo e hoje nós temos um programa que tem trazido informação de qualidade naquela linguagem que o Francisco sempre falamos. Olha, é uma linguagem simples, nós não vamos usar termo médico, nós não vamos fazer um programa para médicos, nós estamos fazendo um programa para as pessoas que querem uma orientação. E nós fazemos esse programa são com as sugestões. E hoje tem uma sugestão interessante que o Francisco até falou, e nada melhor do que começar o ano, né, falando para quem vai querer. Geralmente as pessoas elas se programam, vamos começar o ano, vamos engravidar, vamos mudar algumas coisas, tem metas e planos, né? E hoje nós vamos falar um tema muito importante que envolve também a maternidade. Não é, Francisco? Doutor Francisco Rebouças, e eu inclusive vou dizer, viu? Pastora Luiz no início do ano disse que vai orar pelas mulheres que querem engravidar. Existe um caminho importante a ser seguido, né, doutor Francisco? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, Jéssica, querida amiga Jéssica Zanata, esposa do Felipe Zanata, amigo nosso. E hoje nós vamos falar um tema muito importante, Guilherme, que é sobre maternidade, obesidade, maternidade, cirurgia bariátrica, tudo envolvido com isso, né? Quando a gente falou um programa que nós falamos sobre infertilidade, e um dos grandes inimigos da fertilidade é a obesidade. Mas vai muito além disso, né? Então eu fiz questão de convidar a Jéssica. A Jéssica é um caso de sucesso, né? Ela operou tem pouco tempo, né, Jéssica? Ela vai se apresentar aqui, tem 4 meses, né? E ela é uma mãezona, e a gente vê assim, ela tem essa experiência. Uma coisa é um médico chegar aqui e falar dos benefícios e tal, outra coisa é uma pessoa que viveu pelos temores de um procedimento e depois viveu aquele recente e agora em pouco tempo já está colhendo os frutos. E eu trouxe ela para trazer para a gente assim, o que mudou, o que é, para que a informação possa ajudar pessoas, né? Então nós vamos falar aqui do ponto de vista técnico, eu e o Dr. Hélio aqui, que sabe tudo de infertilidade, e também do ponto de vista prático de quem passou por isso, né? De quem passou quem está passando, né? E não perca, você que tem um sonho de engravidar, você está com excesso de peso, esse programa é para você. Você pode ajudar alguém, esse programa vai ficar gravado no YouTube também, você vai mandar o link para ele, tem certeza que você vai abençoar essas pessoas. E também, Francisco, para aqueles que estão com medo, Sim. porque são muitos, né? A Jéssica mesmo, ela vai citar aí, à medida que nós fomos conversando com ela vai falar, ela teve muitas dúvidas, ela chegou a me ligar, nós conversamos a respeito disso, né? Ela pediu uma orientação como irmão de igreja, como amigo, né? Por quê? É o que a gente falou naquele programa passado, até para você poder fazer algo, você tem que ter uma orientação de alguém, né? E ela foi no quem ela confiava, né? E assim, mudou a vida dela, mudou a história dela. Nós aqui nos bastidores, para quem, assim, nós conversando aqui antes do Guilherme chegar, né? A Jéssica, ela esbanja alegria assim, foi algo que mudou a história da vida dela, e ela vai falar isso para nós, né? Você que está assistindo, não perca e fala para aquele amigo seu, você está na dúvida? Escuta esse programa, não perde, não. Inclusive, Jéssica Zanata, seja bem-vinda. Você que Jéssica. Esse símbolo de esperança para muitas pessoas que querem ouvir a sua experiência. Obrigado por comparecer ao Fala Doutor. Fica à vontade. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde. Então, já me apresentaram, né? Eu sou a Jéssica Zanata, esposa do Zanata. Então, eu sou mãe de 2 princesas. Uma tem 5 anos e a outra tem 1 ano e 6 meses. E eu fui desafiada no meu Instagram justamente porque eu posto muito a minha rotina. Sou mãe, sou esposa, sou dona de casa, trabalho também em casa. E muitas pessoas querendo saber, me perguntam, me questionam sobre a bariátrica, como foi, como está sendo. E até desafiei o Dr. Francisco, né, a fazer uma live comigo. E ele falou, vamos lá no programa, que vai ser uma boa oportunidade de você
trazer sua experiência, né? Com certeza. Então, tô aqui para realmente, o que vocês tiverem interesse, me perguntar sobre Porque isso. uma live, ela alcança muita gente, mas uma live e o Fala Doutor alcança muito mais pessoas, né? Com Então já certeza. tem esse canal aberto. Então, eu quando a Jéssica me desafiou, como é a minha rotina, meu dia a dia, eu vejo a luta de mulheres com essas... Eu estava até Sim. compartilhando aqui, mulheres às vezes que cada vez vão começar a ter filhos mais tarde. Aí chega ali por volta dos 30, 35, tá com excesso de peso, dificuldade para engravidar, e aí é um dilema. Uma gravidez de risco, uma bariátrica que vai postergar o sonho, e se não conseguir engravidar, a família é prioridade. Então são dilemas e nós vamos discutir tudo isso. Não sai daí. Eu acho que a gente deve começar o programa conversando com a Jéssica a respeito. Jéssica, antes de você tomar essa decisão da bariátrica, qual foi o caminho que você passou? Você fez alguma coisa diferente? Você tentou dieta? Você tentou alguma coisa, algum outro tipo de procedimento até chegar na decisão? Porque os ouvintes que estão nos ouvindo aqui, eles estão com essa mesma dúvida. Ah, mas será que eu cheguei no fim do... Porque para eles, a bariátrica é o fim da linha. Sim. Não é o começo de uma nova vida, é o fim da linha. Ou então, eu sou fracassado. Porque eu fracassei, eu fiz, né? Porque na verdade, é o começo de uma nova vida com muita saúde. Como é que foi? Conta a sua história pra gente aí. Então, na verdade, antes de eu engravidar da minha primeira filha, eu já estava com muito sobrepeso. Eu cheguei a 92 quilos, na obesidade já, 2, se não me engano. E aí eu procurei o Dr. Francisco e queria colocar o balão. Já havia tentado várias dietas loucas, já consegui emagrecer pouco, nunca, assim, um peso considerável que me deixasse, assim, tranquila. Quando eu casei, eu tinha 66 quilos, então eu engordei muito. E aí, antes mesmo de eu ter filho, eu já estava com bastante ganho de peso, já tinha tido bastante ganho de peso. Coloquei o balão, o Dr. Francisco foi muito incisivo e falou assim, olha, não é um caminho, mas não entendo ser o melhor para você agora. Só que na época eu não tinha como fazer a bariátrica e não era uma opção para mim. Eu tinha muito tabu quanto à bariátrica, muito. Da minha própria cabeça eu já não queria, não era uma opção para mim. Então eu coloquei o balão, perdi 15 quilos, mas tive reganho, porque eu até engravidei. E nessa época eu passei um momento muito difícil, financeiramente falando. Também voltei a engordar, engravidei. E aí ele até, na época, tirou meu balão até pelo HC, e aí graças a Deus eu tive uma gravidez bem, engravidei, foi tudo bem, graças a Deus. E aí voltei a ter reganho muito, até que eu cheguei na minha gravidez da Luísa, eu cheguei a quase 117 quilos. E aí perdi um pouco de peso, mas vim assim, conformada. Sabe, eu vou ser gorda a minha vida inteira, vou lutar contra isso a minha vida inteira, porque minha mãe foi gordinha, minha avó foi gordinha. Então, eu tinha isso na minha cabeça, que eu falei, não, eu vou ser feliz como eu sou. Mas no fundo, eu não estava feliz comigo mesma. Já N situações que eu chorava porque não tinha uma roupa, literalmente, assim, para vestir. Onde foi o ápice para mim decidir pela bariátrica? Eu fui no aniversário. Era 3 horas da tarde, um aniversário, um lanche da tarde. Eu não tinha uma roupa pra ir. Um vestido descontraído, uma bermuda, uma roupa assim, do dia. Gente, eu fui com uma blusa preta e uma calça jeans, que assim, super desconfortável também, porque tava apertada, uma blusa preta assim, longa. E nesse dia eu fiquei super chateada e falei, eu não aguento mais. Experimentei todas as minhas roupas, nenhuma me servia, até que eu fui com essa. E aí foi onde eu comecei a ver uma postagem de uma amiga, que a mãe dela tinha emagrecido muito. E aí eu falei, nossa, o que foi? Ela me explicou sobre a bariátrica. Foi quando eu recorri ao Dr. Hélio, que é um amigo pessoal, que me orientou e falou, Jéssica, é ótimo. Mas o meu marido tinha um tabu muito grande. Por quê? E são vários que tem, né, Francisco? Sim, é muito comum. Por não conhecer, né? Nossa, Deus, ele achou que eu ia ficar depressiva, triste, que eu ia perder a alegria. Porque lá em casa a alegria foi uma coisa que eu tratei muito na minha cabeça. Eu não quero perder a alegria de estar à mesa, de sentar, de fazer as refeições, de preparar para minha família. No entanto, que no meu pós-operado, 3 dias de operada, eu já fiz comida, não é? Eu horrorizei, porque ela mesmo? fez uma macarronada. Eu falei, mas Meu Deus. esse povo tá doido. Que é Eu isso? fiz. Por eles, né? Por amor a eles. Porque quando eu decidi pela bariátrica, claro, primeiramente foi por mim. Mas segundo, é por eles. É pelas minhas filhas. A Luísa vivia falando pra mim, mamãe, quando a senhora vai voltar a ser magrinha? Olha. Mamãe, até quando a senhora vai ser gordinha?
E aí, quando você vai ser magrinha igual a tia Laure? E aí eu falava, filha, explicava pra ela, mas assim, eu via que era o desejo dela, porque isso me privava de muita coisa com ela. E não só isso, que nós já comentamos aqui, Jéssica, não sei se você acompanha o programa, nós falamos que você fez pra você e pra elas, mas pra elas no sentido de ter você como mãe durante muito tempo. Porque a obesidade, ela mata pessoas. Tem algumas coisas que a Jéssica falou, que às vezes a pessoa não entende, o ouvinte não entende, é que nada é muito rápido, tudo é um processo. A pessoa ela vai procurando formas de não mostrar aquelas limitações, né? Então, não é a Jéssica. Eu tive uma paciente que a Jéssica contou o ponto de decisão dela, e um ponto de decisão de uma paciente querida minha que foi o seguinte: ela foi brincar com o filho, não deu conta, e percebeu que quase todas as brincadeiras eram brincadeiras digitais. Mas o filho queria brincar com bola, queria brincar com alguma corridinha, jogar alguma coisa, mas ele não conseguia fazer isso porque... E aí não levava, e ela estava levando o filho a ficar um pouco mais sedentário ou deixando de brincar com o próprio filho, porque havia limitação de movimento. Sim. E quando nós falamos isso aqui, pessoal... as pessoas às vezes falam bariátrica, vê os programas de televisão, lá os quilos mortais, já associa com um super obeso. Aquela pessoa que não consegue nem levantar, e né? Aquilo é um problema, porque a Jéssica, ela não tinha uma aparência de muita obesidade, porque a Jéssica é uma jovem alta e muitas pessoas olhavam para ela, eu tenho certeza, e falavam assim, você não tem indicação de bariátrica, porque na cabeça da pessoa... a bariátrica é para a pessoa que está ali acamada, que não consegue nem levantar. Isso. Só que a indicação de bariátrica hoje é muito bem definida na medicina. É o IMC acima de 35 com doença ou acima de 40, falha o tratamento por pelo menos 2 anos. Sim. Essa indicação é absoluta no mundo inteiro. Que aí as pessoas acham, não, mas a cirurgia é para aqueles casos extremos lá, os quilos mortais. E a ciência mostrou o contrário, engraçado que vai evoluindo, né? Para aqueles pacientes, já não tem tanto benefício quanto se achava. Olha aí. Porque como já foi muito, é uma doença crônica, como já agravou tanto, que os benefícios da cirurgia naquele perfil de paciente são os menores benefícios. Os maiores benefícios são quem está naquela fase inicial, porque você consegue amputar os problemas que viriam. Sempre falo para meus pacientes que o segredo do bariátrico bonito é exatamente isso. Não é fácil, mas é simples. O que é? Comer proteína, fazer musculação e suplementação vitamínica. O bariátrico bonito é aquele que você vê na rua, se você não conhece ele, nem imagina que fez bariátrica. O bariátrico que eu falo que eu não gosto é aquele que fica com cara de doente. É o Romário. Bracinho fino. É o Romário, exatamente. Ele deu uma melhorada, né? No começo ele tava feio, agora ele já tá mais bonito. O Romário, eu preciso dizer, o camarada fica postando, fumando narguilé, aí não dá também, né? Não tem gente que fica saudável. Mesmo? Rapaz, o camarada não tá nem aí, não. E eu fico imaginando também o seguinte, é feio ficar magro e com cara de doente. Então, assim, o que a gente gosta. De uma feiura pela feiura, né? Você tem que escolher qual que é melhor. Porque assim, a pessoa faz bariátrica para ganhar saúde. Exato. Eu falo, não faz sentido você trocar doenças. Não faz sentido trocar uma obesidade por problemas de vitamina. Mas ainda assim, até nesses pacientes que são custosos, o benefício da sobrevida permanece. Legal. Porque o que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares e doença crônica como diabetes. E essas realmente ela tem um impacto muito grande. Inclusive eu quero fazer essa pergunta para a Jéssica, já que ela está abrindo conosco a vida pessoal dela, que é exatamente esse anseio de muitas mães de assim, será que eu vou conseguir? Porque vamos lá, tem mulheres que engravidam, que a gravidez é de risco por causa do peso. Mas ao mesmo tempo ela fica com medo de fazer uma bariátrica e se complicar a questão das vitaminas. Então como é que foi para você conversar com seu marido que tinha medo e chegarem a essa conclusão juntos? Qual foi o fator que disse assim, não, realmente dos males o menor é fazer o procedimento? Porque o risco do procedimento perto da obesidade, ele é mínimo, não é nada. Perigoso é viver a vida do obeso, né? Sim. Na verdade, depois que eu conversei com ele, mostrei o áudio do Dr. Hélio pro meu marido, ele falou, não, amor, vai lá. Já foi um sinal de Deus, né? Vai lá, conversa com o Dr. Francisco e entende a bariátrica. Então, minha filha já estava com 1 ano, a minha segunda filha, e aí eu pretendo engravidar novamente. Então, o que eu falei? Eu falei, amor, essa é a hora. Por quê? Porque eu vou lá entender do Dr. Francisco, ver quais são os riscos, o que ele me fala, se eu tenho neném antes, ou se eu engravido antes, né, ou se eu espero
ou faça a bariátrica primeiro. E aí, quando eu cheguei lá numa consulta, eu acho que, assim, realmente você ir num médico que te passa uma segurança. Eu vou te falar, um dos fatores importantíssimos de eu ter escolhido a bariátrica foi por conta do Dr. Francisco. Primeiro que eu confio nele. E eu fiz uma pergunta bem para ele. Falei assim, Dr. Francisco, se fosse a Lude, que é a esposa dele, ou se fosse o senhor, que tivesse no meu caso, né, com esse sobrepeso, com essa dificuldade, o senhor me acompanha tem tempo, o senhor faria bariátrica? Não foi? Eu me lembro disso, Eu acho que ele é uma boa pergunta, porque o doutor Francisco gosta de falar, eu só recomendo pro meu paciente o que eu faria para mim mesmo. Não, e eu lembro até da minha resposta, eu falo assim, eu faria, só que em mim eu faria uma outra técnica, porque o homem que gosta de atividade física tem uma facilidade, eu faria outra. E que não é a cirurgia que ela fez, eu faria o sleeve se eu precisasse, né? Mas faria, sem dúvida nenhuma. Sim, então ele falou assim, Jéssica, isso gerou assim, eu pensei muito sobre isso nessa consulta. Ele falou assim, Jéssica, você acha que qual que é o risco maior? É você engravidar no peso que você tá, porque eu tive hipertensão dessa minha segunda filha. Nossa. E eu fiquei tive muito medo a partir da 35ª semana. Lembrando que a Jéssica, ela agora, ela tá fazendo 30. Então ela é muito nova. A Jéssica é super nova. Tinha esse fator a favor dela, a idade, né? Sim. Ela estava abaixo dos 30, então ela queria ter mais um filho, tinha tempo. Igual eu estava compartilhando aqui nos bastidores, um dilema de uma paciente. Paciente que ela está com obesidade. Ela quer nível de cirurgia. Obesidade mórbida. Ela quer ter um filho, só que está com 37 para 38 anos. E quando se faz bariátrica, Guilherme, a recomendação é pelo menos 2 anos para a criança nascer. Então é engravidar depois de quase 1 ano e meio, para não ter peso de desvitaminose na gravidez, né? E isso é ruim, a pessoa está perdendo peso, pode sofrer muito numa gravidez. E aí é um dilema, assim, se ela tentar engravidar agora, ela pode ter dificuldade para engravidar por causa do peso e pode ser uma gestação de risco. Se ela operar, ela pode perder o time. Nós falamos aqui da infertilidade, ela chegar com 39, 40, engravidar nem sempre é assim, né? Sim. Então ela pode, eu falei, olha, isso é uma decisão compartilhada. Eu dei as 2 opções, falei, você tem que conversar, porque o risco é fazer a bariátrica, como ela já estava próxima à menopausa, e depois, quando chegar para engravidar, já não ter condição. E o outro risco é ela tentar engravidar agora e não conseguir, eu ter complicação de risco. Eu falei, é uma decisão compartilhada. A minha função é de explicar. Você vai conversar com seu esposo e com seu ginecologista, e aí depois nós vamos decidir em conjunto. É bem diferente da Jéssica. A Jéssica tinha menos de 30 anos, já tinha 2 filhos, queria ter mais um. Falei, sem dúvida nenhuma. Teve uma gestação de risco, com pressão alta, então eu não tive dúvida. Falei, adia um pouco o sonho da maternidade, opera e depois opera com muito mais saúde. Tem um filho com muito mais saúde. O Francisco, porque ele é um médico tradicional, e se fosse eu já tinha falado para ela, tem que operar agora. Porque, você sabe por quê? É opinião totalmente. Eu respeito a dele, claro, ele tem que dar opinião para paciente decidir. Mas o negócio é que assim, primeiro que a obesa, ela tem uma tendência a entrar na menopausa mais precoce. Isso é, estatisticamente, a chance dela entrar precocemente na menopausa é maior. Então, pode ser que ela não tenha nem o prazo depois para poder engravidar. E segundo, melhor ter ela para cuidar dos filhos do que não ter ela cuidando dos filhos. Exatamente. É porque o risco da obesidade ele existe. Medicina não é matemática. Porque aí você não está somando só o risco, porque a obesidade por si já é um fator de risco. Isso. A obesidade mais uma gravidez de risco, aí eu já acho que o risco ficou muito alto. Mas não sei se vale a pena quando a gente está no consultório também, assim, a gente tem assim, por exemplo, que o familiar não está presente, no caso o cônjuge, às vezes a gente não sabe o nível de informação que ele tem. Sim. É um risco real ela fazer bariátrica com 38 anos e não conseguir ter gestação. E aí depois aquele que às vezes não concordava com aquele procedimento pode gerar uma frustração e querer culpar a esposa ou o profissional, tá vendo? Não era para ter operado, que dos 2 jeitos poderia não ter filho. Então aquela questão, mantém informado e dá opinião. Não é que eu contraindiquei. Você foi certinho. Eu só falei assim, resolve, depois de um tempo eu volto, em 1 mês. Não vai mudar, 2 meses não vai mudar nada. E dá até tempo melhor, de conversar. por quê? Porque houve esse prazo para pensar. Eu, inclusive, esse negócio de tomar decisão com muita velocidade é um problema também, né? O que eu percebo? A Jéssica, ela é o exemplo perfeito para nós aqui de que tudo na vida é planejado a longo prazo.
Então não existe essa de eu querer um milagre e de hoje para amanhã eu vou ter uma maternidade bem sucedida. Não, a maternidade bem sucedida ela é construída com o tempo. Até inclusive o corpo, né? Porque eu fico vendo pessoas que levam uma vida para ter um corpo obeso e querem do dia para a noite serem magros. Não é assim que funciona. E daí vem a aparência de doença, né? O bariátrico que emagrece do dia para a noite, não quer se tratar, não quer fazer musculação, não toma vitamina, fica com aquela cara de aidético. É um princípio tão claro na minha cabeça que eu estava conversando com ele ali. As pessoas, elas acham que engordam rápido, mas ninguém engorda rápido a não ser em eventos hormonais, em alterações hormonais. Então, assim, a pessoa, o reganho de peso, ele é muito rápido, por um mecanismo de defesa. Você emagreceu, você engorda muito rápido, você reganha muito rápido. Mas o processo de engorda, você fica ao longo de anos comendo errado e ganhando um pouquinho de peso. E a pessoa quer perder aquilo, em pouco tempo ela não vai conseguir. É difícil engordar e é difícil emagrecer. Veja bem, não estou falando de reganho. A Jéssica é um exemplo clássico. A pessoa engorda um pouquinho, chega na gravidez, dá um salto num degrau. É muito, muito, muito comum isso. E não consegue perder tudo que ganhou na gravidez, entendeu? São como se fosse... Porque na gravidez tem alterações hormonais que favorecem o ganho de peso. Além de ter alterações hormonais, tem alterações comportamentais também que levam, às vezes, a pessoa a ganhar peso. Então, assim, normalmente ela vai ganhando devagar, chega na gestação, dá um salto, vai ganhando devagar, chega na outra gestação, dá um salto. Esse é o problema das alterações hormonais. Sim. É comum, às vezes, em doença, a pessoa vem ganhando peso, tem um problema na tireoide, dá um boom, ficou doente, teve que tomar corticoide, que é um hormônio, também pode ter um ganho de peso e às vezes não consegue depois reganhar. E o tempo também vai passando, né? Ela engravidou e ela espera mais um ano, engravida de novo, e aí com isso ela vai ficando mais velha, o metabolismo vai desacelerando, com tudo aquilo que nós já discutimos em outros programas, e aí vai ficando cada vez mais difícil de chegar no peso ideal. Eu me recordo, eu sigo ela no Instagram, até para quem não segue a Jéssica aí. Fala aí, Jéssica, seu Instagram. Jéssica Zanata. Isso, Jéssica CR Zanata. Lá eu posto várias coisas legais. Ela mostra a vida dela, de como é a vida de quem operou, né? O que ela faz, o que ela não Jéssica faz. Jéssica sem Y, com dois S. Jéssica Zanata com Z. CR Zanata, achei. E é interessante, porque lá ela coloca assim, a vida dela como ela é, a vida real. Isso. Olha, eu como isso, eu faço isso, eu tô vestindo isso, eu tô perdendo tanto, que é importante. A minha dificuldade é essa. O que eu tô percebendo é isso, porque isso é o dia a dia de quem operou. Sim. Porque antes disso eu seguia ela. Eu me recordo que ela falou assim, eu comecei uma dieta e agora, aí eu lembro que quando ela postou 99, 2 dígitos, ela colocou. Então assim, e aí eu falei pra Bia, a Jéssica tá toda empolgada, mas aí durou 2 semanas, porque aí ela viaja pra uma praia, quando ela volta ela ganhou tudo aquilo que ela havia perdido. É o que eu falo para meus pacientes, porque às vezes ele chega, Jéssica, como você foi assim, não tem certeza, achando que o problema é a Jéssica. Isso. Que o problema é o indivíduo, que fala assim, eu não consigo, porque... Mas quando você coloca num pool de gente, 98,5% que está acima de 35 de MC, falha o tratamento clínico, é dieta e exercício, aí já não é mais força e vontade. Tem coisas envolvidas, e são as questões hormonais. É por isso que... Inclusive, eu falei pra ele, ai, doutor, eu acho que eu sou muito sem vergonha. Eu lembro. Quando eu cheguei lá no consultório. Olha como é que fica a autoestima. Não, mas isso o ouvinte sabe disso. Isso é um fator que engorda, hein? Se você está sofrendo, se você não pensou isso mesmo. De você pensou isso de uma pessoa com excesso de peso. Sim. Isso que a Jéssica chegou, ela foi muito sincera. Doutor, eu sou muito sem vergonha em relação ao peso, né? Em relação a comer. Eu falei, primeiro conceito errado que você tem que... Nossa, me deu um alívio. Achei que ele ia meter a linha. Você tá errado mesmo. Porque isso é um fato. Isso é um fato. Porque isso é um fato. A pessoa que jogar todo mundo que não consegue emagrecer na caixinha do sem vergonha... É fácil demais. É no mínimo inocência, né? A galera acha que é tipo aquela pessoa que não faz dever de casa. Na hora de comer o macarrão e o doce, não pensou, né? Não. Mas é engraçado que assim, o doutor Francisco tirou um peso das costas de uma galera que estava nos ouvindo. Quando você engordou, qual era a sua situação emocional? Qual era a sua situação hormonal? Pensa aí, não teve nenhum fator que cooperou para você engordar? Então tira um pouquinho dessa ideia de que só é gordo quem é sem vergonha. Isso não existe. A pessoa é um preconceito. Ela assume que quem é gordo porque não fez por onde. Não, peraí. Existem muitos fatores que podem levar a pessoa a viver esse quadro de obesidade, né? E o grande problema, Guilherme, que esse conhecimento, esse preconceito, ele está dentro daquelas pessoas que tratam de saúde. Eu falo, tem
sem ficar em cima do muro. Tem preparadores físicos que têm esse conhecimento errado, tem nutricionistas que têm esse conhecimento errado e tem médicos que têm esse conhecimento errado. Eu vivo dentro das próprias cirurgias do aparelho digestivo, tem pessoas que têm esse conhecimento errado. Já ouvi isso uma dezena de vezes, achando que o problema está na cabeça, que é só uma força de vontade. Enfim, isso é hormonal. Então, eu trato obesidade cirúrgica há mais de 10 anos. Do meu ciclo, eu conheço 2 pessoas com obesidade mórbida que emagreceram e ficaram magras sem necessidade cirúrgica. Um é triatleta, que eu conheci há pouco tempo, o outro é maratonista. Ou então, seja... são pessoas que mudaram um estilo de vida assim, que realmente uma pessoa comum, vou dizer assim, não consegue. Por quê? Porque é hormonal. Uma mãe que cuida... É complicado. Que inclusive essa mãe, que vamos lá, tem mães que nunca foram obesas na vida, voltam da gravidez e não conseguem, né, voltar àquela forma inicial, não conseguem nunca mais ter aquela barriga, né, de antes, enfim, ficam se culpando por isso. Nossa, eu não dou conta de comer direito mais, meu Deus, eu não tenho tempo pra mim. Então assim, tudo tem que jogar na balança, tem que parar um pouco de generalizar, de achar que tudo é culpa, né, e começar a ver caminhos, né? E eu ainda tive um agravante porque eu perdi minha mãe tem 1 ano e meio. Então, isso cooperou muito, sabe, pro meu ganho de peso. Eu tava gestante, eu tava com 3 meses quando eu a perdi. Então, assim, a minha gravidez foi toda turbulenta. E eu já vinha com sobrepeso, engravidei gordinha. Isso gera uma ansiedade, então, uma compulsão. Muita ansiedade. E na minha gravidez eu só quis comer doce, era o que eu queria, era o que eu entrava, assim, porque eu passei uma fase bem difícil. E graças a Deus o Senhor me deu força, porque o meu medo era, inclusive assim, depois de eu fazer a cirurgia bariátrica, porque eu tive vários casos de pessoas que ficavam muito ruins emocionalmente, psicologicamente, e eu me vi uma mulher muito forte, viu, doutor Francisco, assim, depois da bariátrica, passei pelo luto, passei pela bariátrica, que já mexe um pouco com as emoções da gente, mas eu me mantive, assim, muito forte em Deus mesmo, porque eu tive muitos nãos. Muitas pessoas falaram, não faz, você consegue, você não precisa. Me chegaram, eu na dieta líquida de 3 dias antes da cirurgia lá, chegou uma amiga minha, eu tô orando, Deus não vai deixar você fazer essa cirurgia. E eu falei, misericórdia, vamos ver que oração é mais forte, então. Misericórdia. Olha a gente vê isso muito assim. Na hora de comer um rodízio, ninguém fala isso, né? Eu já respondi... Vou orar pra você não comer esse rodízio. Eu respondi muito isso aí. Primeiro, assim, é muito fácil dar uma opinião para aquilo que você não está passando. Sim. Né? E tem uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, que ele falava o seguinte: eu só aceito opinião de quem tem um compromisso com o resultado. Legal. Então, se a pessoa não tem um compromisso com o resultado, a opinião dela não tem que ter o peso de uma opinião. Quem tem compromisso com o resultado? Quem está ali do lado, realmente quem tem. Então, quem vai viver as consequências com você. Esse é quem vai viver menos, quem dorme mal, quem tem menos mobilidade. É a pessoa que está com dificuldade no guarda-roupa. Então, é muito fácil falar de um outro. Então, isso é um aspecto. O segundo aspecto é simplesmente a falta de conhecimento. Sim. Então, essa é a nossa missão aqui. Às vezes, a pessoa realmente ama muito ela. E viu uma história de uma bariátrica que deu errado. E aquilo reverbera. E viu uma pessoa que ficou desequilibrada emocionalmente, viu uma pessoa que teve um erro. Foca nos problemas. E aí fala, não, eu conheço primo de alguém que morreu, você não pode fazer, senão você vai morrer. Então, como que a gente combate esse tipo de coisa? Com informação de qualidade. Falando assim, olha, a verdade é o seguinte, quem tem IMC morre mais cedo, tantos anos. Isso não é a minha opinião. Isso é a ciência. Quem tem a cirurgia, o risco de uma cirurgia desse é esse hoje em dia. Os pós são esses, os cuidados que você tem que ter são esses. Tem que ter o psicólogo, porque se estiver desequilibrado, pode agravar um distúrbio. Se a pessoa tem uma doença psicológica, psiquiátrica, pode ser um evento estressor que vai descompensá-la. Se a pessoa tem uma das coisas que é contraindicado bariátrica, se a pessoa tem problemas com álcool ou qualquer outra droga. Por quê? Porque nesse evento estressor, ela tem um risco de ficar alcoólatra. Uma coisa que poucas pessoas falam, mas o índice de pessoas que fazem bariátrica de virar alcoólatra é um pouco maior do que a população geral. Por quê? Porque ela tinha uma ansiedade que jogava na comida. Se ela não tratou isso e tolhiu aquela ansiedade, ela tem uma tendência a beber mais. Se ela bebe mais, ela pode entrar num alcoolismo. Então isso tem que ser ensinado, tem que ser falado.
com informação de qualidade. Eu inclusive, vou sair para esse primeiro intervalo deixando essa pergunta no ar, até para a gente responder na volta do Fala Doutor, que é exatamente até onde vale a pena permanecer como eu estou. Porque tem muita gente calculando consigo, né, ouvindo a história da Jéssica, né, uma história muito bonita de alguém que calculou não só para si, mas para as pessoas também que estão com ela, que é a sua família, suas filhas, seu marido. E também decidir com a melhor opinião possível, que é a opinião de quem vive na prática. O Dr. Francisco é alguém que viu milhares de casos clínicos e pode falar o que dá certo e o que não dá. E eu gosto daquele gordinho que vê o outro que fez bariátrica e fica bravo. E fala assim, pra você é muito fácil falar que você é magro, porque você entrou na faca. Agora eu não, eu tô tentando emagrecer na raça. Como se um que emagrece na raça e o outro que emagrece pós-cirurgia fosse diferente. O resultado é o mesmo. Não vê o tombo, né, Jéssica? Como aquele ditado diz, não vê a dieta líquida, não vê a malhação, não vê a musculação. Acha que... E pra mim o principal, que é o resultado. Teve uma vez que um cantor fez sucesso porque foi no Faustão. E aí uma dupla sertaneja que não era famosa de Goiânia, conhecidos mesmo, porque a gente ensaiava com a equipe da igreja lá no estúdio deles. Eles falaram assim, mas é fácil. E na época era o Lucas Luco que tinha estourado, lá no estúdio do LED. Mas é fácil o Lucas Luco falar, ele pagou pra aparecer no Faustão e faz sucesso mesmo. Eu falo assim, faz o seguinte então, paga pra ir pro Faustão e vamos ver se acontece com vocês também. Então olha pra você ver que engraçado, a pessoa ela não olha o resultado, ela quer saber do meio. Se a bariátrica deu certo, então avalia se é pra você. Mas na volta eu quero essa resposta, até onde vale a pena calcular o risco e decidir se faz ou não. Quando é o momento de dizer é pra mim e não é pra mim? Rápido intervalo, Fala Doutor, especialíssimo sobre maternidade e a relação da maternidade com a obesidade. Já volta, não sai daí. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. Estamos de volta com Fala Doutor, segundo bloco. Já iniciamos aqui dizendo sobre a maternidade, a importância de se planejar para entrar na maternidade, principalmente a relação com a obesidade. Comigo, Dr. Hélio Arão Júnior, Dr. Francisco Rebouças, e a gente saiu com uma pergunta muito simples: qual o melhor momento para decidir quando parar de ficar titubeando, entrar na decisão? E eu já estendo ao Dr. Francisco essa pergunta: mães que sabem do risco que existe de uma gravidez com sobrepeso. E aí, o que é mais arriscado? Não fazer a bariátrica e entrar nessa gravidez, ou primeiro viver essa transformação de emagrecer para depois engravidar? Doutor Francisco. Olá. Então, o melhor momento é agora. O melhor momento para cuidar é agora, não é amanhã, não tem jeito de ser ontem, é agora. Então, só que existem casos e casos, né? Então, assim, a pessoa precisa ter um médico de confiança que vai orientar isso aí. Igual eu falei, a Jéssica, ela vai compartilhar conosco aqui. Ela tem uma experiência interessante. Ela teve 2 filhas, teve problema, operou, tem sucesso e vai ter uma outra criança. Então, ela é um caso. Mas o importante é você começar. E uma dica que eu sempre dou para os pacientes é muito cuidado na gravidez. Se você é gordinha e engravidou, cuidado para não passar. Você tem que engordar 10 quilos na gravidez inteira. Olha só. Primeiro trimestre não precisa engordar nada. Então, porque é o peso da gestação. Porque as pessoas, muitas vezes na gestação, já tem um hormônio que favorece o ganho de peso, e aí ela se permite mais. Existe aquele mito dos desejos da gestante. Tô com desejo, aí come aquilo outro. Eu não como existe. Só para mim, eu como para 2 pessoas. Agora são 2 pessoas, preciso comer bem. Cuidado, porque esse peso que você ganha na gestação não vai ser fácil de perder. Então, assim, se você tem dificuldade com peso, tem que ter atenção dobrada na gestação. Comer bem é diferente de comer para engordar. Então, isso é uma dica, você já começou. Sim. Se você está com sobrepeso, quer engravidar, depende da sua idade, Sim. do seu peso. Legal. Tem que ser individualizado. Então tem que procurar para a gente saber. Tem que procurar o ginecologista, saber o tempo que você tem e se você tem indicação de um tratamento mais agressivo ou não. Mas eu quero já perguntar para a Jéssica. Jéssica, qual que foi o maior impacto que você teve com as suas filhas mesmo? Você já tinha uma que estava com 6 anos? 5 anos. 5 anos. 5 anos e 1 ano. O que você percebeu que mudou a sua rotina ali? Além da minha disposição física mesmo, né? Eu tava numa fase que sentar no chão... Ontem eu tava sentada brincando no chão com as minhas filhas. Eu falei, meu Deus, quanto tempo assim eu não fazia isso tão levemente, normalmente, como eu fiz ontem. E além de
ter mais disposição de sair numa pracinha. Gente, era uma luta ir numa pracinha, assim, andar, aquela coisa que eu chego lá já morta de cansada, sabe, num parque. Eu entrei esses dias lá no Buriti, numa piscina de bolinha gigante com as minhas filhas. Então, assim, não tem preço, não tem nada que pague isso. Olha então, aí. assim, é uma conquista gigante. E na época eu tive medo, né? Claro, da cirurgia. É comum uma mãe, você pensa, meu Deus, minhas 2 filhas estão em casa, eu vim aqui operar. E nesse dia, Deus me deu uma paz tão grande. Eu quero só deixar isso bem claro, que quando você tem uma palavra de Deus, quando você está em paz, em concordância com o seu médico, você confia nele, gente, eu vou te falar, vai dar certo, já Amém. deu certo. Eu tive vários nãos, sabe? Várias pessoas tentam me convencer o contrário, mas eu falei, não, Senhor, eu tenho uma palavra, o Senhor está comigo e eu vou nessa fé. E assim, foi super tranquilo o procedimento. E voltando sobre a pergunta com as minhas filhas, algo que eu senti diretamente o impacto na minha casa, porque eu que faço as compras e eu que preparo a comida. Sim. Então assim, eles comem o que eu ponho à mesa e o que eu compro em casa. Você que leva até eles o veneno ou o remédio. Exatamente. E a minha filha Luísa, que já tem 5 anos, eu vi que ela estava numa compulsão. Ela queria comer assistindo, queria comer doce, queria Olha aí. comer. Eu falei, opa, chega. Eu falei, não. E aí foi também por conta disso e outras coisas que eu cheguei à decisão. E hoje eu vi como na minha casa, na vida das minhas filhas, isso tem mudado, sabe, doutor Francisco? Elas comem melhor, sabe? Elas se alimentam na hora correta, os lanches são corretos. Eu falo, meu Deus, eu compartilho a minha dieta toda com a Alice, porque o meu ovo de manhã, a minha panquequinha proteica também de manhã, meu whey, elas amam toda a minha comida. Que então, legal. assim, eu mudei a mesa da minha casa. Isso é fantástico. Acho que não tem né? nada que pesa mais na consciência do que um pai e uma mãe dizendo assim, o que eu escolho vai influenciar a vida inteira dos meus filhos. Não, é muito sedimentado que pais obesos, o risco da criança ser obesa é muito maior que a população geral. Muitas vezes isso se vincula à genética, mas a genética não é o maior fator, porque a população tem engordado recentemente. E se uma pessoa sai do ambiente dela e vai para um ambiente que, mesmo que não seja da mesma genética, se é um ambiente de pessoas que estão acima do peso, já tem a tendência a engordar. Então, esse hábito, ele é fundamental. E nós vamos falar aqui, né? Nós vamos trazer novamente a doutora Renata, vamos falar sobre obesidade infantil, né? O programa está marcado daqui uns dias, né, doutor Hélio? Você sabe uma observação que eu faço de comida aí? Geralmente o doce que você aprecia na fase adulta, você comeu ele na infância. Então eu fico vendo o paladar dos meus pais. Minha mãe é apaixonada por aquele figo cristalizado, doce de mamão, né? Aquele com cravinho, aquela coisa. Eu não tenho apreço nenhum por isso, mas os milkshakes e chocolates que eu comia na infância me perseguem até hoje. Então todo mundo... Essa é a questão do paladar, né? Assim, a gente falou muito isso. Isso é uma chave. Se você apresenta uma coisa com esse paladar super industrializado, aquilo vai para a vida inteira, né? A pessoa está formando o paladar e aquilo ali é para a vida inteira. Eu vejo isso na minha própria casa. Ixi, eu acho que lá em casa minha mãe, quando eu era pequena, ela me dava limão, mano. Você tem um apreço nos trem estranho, doutor Hélio? Eu acho que não Cozinhou a pedra, o doutor Hélio. Eu conheço gente que o pai e a mãe, para acalmar, colocava açúcar na chupeta. Já ouviu história assim? Já. Passava a chupeta no açúcar. Vale que tudo. veneno! Na Coca-Cola. Que veneno, meu Deus. Enfim, isso aí é outro programa gigante, né? Deixa eu até entrar no ponto. O doutor Francisco deu aí uma desculpa, né? Que as mães podem se dar. Não, mas eu como por 2 pessoas. Quero dizer, nunca vou carregar uma criança no meu ventre, mas o que eu já comi para 2 pessoas nessa vida não tá escrito. Ó o que eu já comi, viu? Loucura. E hoje, graças a Deus, eu como um ser humano normal, né? Só para dizer, doutor Francisco, as pessoas também elas têm esse receio de dizer o seguinte: mas deu errado para fulano, deu errado para ciclano, porque voltou a engordar. Isso. É bom dizer, se a pessoa não se cuida, óbvio que vai dar errado, né? O doutor Francisco falou da bebida alcoólica. A pessoa fica viciada em comer. Do dia pra noite ela faz a cirurgia, não pode comer. Se ela viciar em cerveja, quem já viu alguém que é viciado em cerveja beber uma garrafa? Não existe. Vai bebendo, de repente o estômago vira um balão. E há que se falar, Guilherme, foi muito boa essa colocação sua, que a bariátrica também pode falhar. Né? Então eu falo isso para todos os meus pacientes. A bariátrica falha em até 20%. Dependendo da casuística, de 20% a 30% no mundo inteiro. Olha só. Não é a casuística do Dr. Francisco, do Dr. Ciclano ou Beltrano. Quando se fala falha da bariátrica, é porque o sucesso foi definido como perda de 50% do excesso de peso. Se a pessoa não... Perda sustentada, perdeu e manteve 50% do excesso de peso. Não chegou nesse nível,
por mais que ela vai ter uma qualidade de vida melhor, é considerado uma falha. E em torno de 20% falha. Por quê? Porque, como nós sempre falamos aqui, é complexo e multifatorial. Se a pessoa ela não fazer a parte dela, tem uma chance de reganhar. E os dois vilões, eu sempre falo, é muito claro, é o líquido adoçado e o doce. Olha Porque só. o líquido adoçado foi o que engordou o mundo, né? O mundo ficou gordo com o líquido adoçado e o carboidrato simples. Então, o líquido adoçado, o suco, o refrigerante, o chá com açúcar em grandes volumes, O Todd, leite com Todd é um veneno. o bariátrico, mesmo que tenha um desvio, um pedacinho pequeno de intestino consegue absorver toda aquela caloria. E não é o problema maior, não é nem a caloria, é como ele é muito absorvido rápido, ele produz um aumento de insulina que é o pivô hormonal para a obesidade. Então ela mantém aquilo ali. Então, de todos bariátricos que falharam, que eu conheço, todos têm envolvido essas duas coisas: líquido adoçado e carboidrato. Nenhum bariátrico engorda comendo comida de casa. Nenhum, olha só. Nenhum. Não comendo engorda. arroz, feijão, milho. Não, carne, proteína, não engorda. É bebedor de líquido adoçado. Ou às vezes é bebedor de cerveja, que é um líquido adoçado, Sim. e comedor de doce. Esse é o bariátrico que falha. Ponto final. É bom dizer um negócio aqui, né, diante dessas afirmações, que assim, tem muita gente que sempre visualiza o negativo. E se você fica só pensando com medo, eu vou voltar a engordar, até esse medo de voltar a engordar te faz aumentar o peso, né? Exatamente. Que aí as pessoas ficam ansiosas e comem por ansiedade. Tem algumas pessoas que chegam a perguntar assim, Guilherme, mas eu posso, se falhar, eu posso reoperar? Tem cirurgia revisional que se faz hoje? Ela já faz a primeira pensando na segunda. Eu já falo assim, eu dou a ilustração do casamento. Se você casar pensando na possibilidade do divórcio, não vai dar certo. Não pode ter uma válvula de escape. Não pode, tem que ser único, entendeu? Você tem que fazer certo para você ter sucesso. Se você tá com aquela... Se falhar do revisional, você está se boicotando. Fatalmente, você vai ter hábitos que vão frustrar a sua bariátrica. Então, assim, nenhuma bariátrica pode entrar pensando em revisional. Revisional não é uma coisa simples, não é para todo mundo, é uma coisa de exceção, complicada, com resultado pior do que a primeira bariátrica. Então, tem que entrar pensando que é a minha cirurgia e vai dar certo e acabou. E só compartilhar rapidinho, quando eu decidi pela bariátrica, eu tampei literalmente meus ouvidos e meus olhos para qualquer notícia negativa. Porque teve uma época uma entrevista no Fantástico, teve outras entrevistas, várias histórias de pessoas que não deram certo. Que é que eu decidi na minha cabeça só ter testemunhos e conversar com pessoas que tiveram uma boa cirurgia, têm uma boa qualidade, uma qualidade de vida boa após a bariátrica, e me abri para isso e falei, é isso, eu vou reter o que é bom, eu vou pegar. Aí na mesma semana da minha cirurgia chegou para mim documentários, entrevistas, eu falei, não, eu não vou querer saber de nada. Você chegou a assistir alguma cirurgia no YouTube? Não sou dessas, não assisto nada. Porque o YouTube eu não sabia a cirurgia aberta, bariátrica. Eu não sabia de nada. Quando eu cheguei lá na sala de cirurgia, eu falei, olhei para um lado, eu falei, doutor Francisco está aqui, amém. O Senhor está aqui comigo, amém. Pronto, e fui em paz. Mas esses realmente... engraçado, isso é bom, isso é bem, a decisão, né? Pessoa bem decidida. Mas tem pessoas de todos os jeitos, né? Que a gente está acostumado. Tem pessoas... Então, primeira coisa que eu pergunto que a pessoa que vai é o que ela sabe de bariátrica. Tem gente que não sabe nada, tem gente que sabe muita coisa errada, que ouviu de coisas que não são verdade, e tem gente que já estudou, pesquisou e já sabe, já viu a técnica, já tal. Então você tem que saber para saber por onde você vai começar aquele caminho, né? Eu falo muito para os pacientes, é um caminho, não é uma porta. Sim. Então, assim, é um caminho, você tem que percorrer até chegar lá. A Jéssica está num bom caminho, mas ela tem um caso de sucesso com 4 meses, está muito bem, mas igual eu falando, vai continuar, perder mais, depois tem que manter. Então, assim, a parte mais aguda já passou. Sim. Mas não pode baixar a guarda, tem que continuar malhando, comendo proteína, tomando vitamina, que sem dúvida vai só melhorando. Eu gosto dessa afirmação do Dr. Francisco, porque outra vez eu ouvi a mesma coisa de outra forma, que diz o seguinte: todo mundo que diz assim, eu preciso ficar magro, essa pessoa não entendeu o que ela quer. Porque ninguém quer ficar magro e voltar a ser gordo.
todo mundo quer se tornar magro, né? Isso. Então eu não quero ficar magro, porque eu ficar magro, ele tem tempo de validade. Mas o me tornar significa o seguinte, eu chego lá e eu permaneço nessa posição. O que é muito bom, mas para permanecer, aí é outra história. Para ficar magro tem muitos caminhos. Os errados, então, de sobra, né? Você pode ficar sem comer direto até ficar magro, você pode errar um monte de vezes, mas me tornar magro só tem um jeito, que é com equilíbrio e passo a passo. É um caminho, não é uma porta. É isso aí. Doutor Hélio, quer dizer? Doutor Hélio hoje tá meio down. Doutor Hélio hoje ele tá, como diz o meu amigo Francisco, ele tá enfastiado. Doutor Hélio tá num processo aí de Doutor emagrecimento, tá malhando demais e chegou com uma fraqueza hoje. Pois é, e eu vou até fazer a pergunta. Como diz, estômago ruim? Tá perdendo muito peso. Eu vou perguntar, doutor, diante tá do fininho. resultado da Jéssica, doutor Hélio, e aí, nós vamos emagrecer esse ano ou não? 2023, Rapaz, doutor não, Hélio. Doutor Hélio já chegou magro. Eu já cheguei magro, eu já comecei o ano magro. Ó, 9 quilos a menos, negão. Ah, é muito, Uai. é verdade. Bom, É outra vida. pra um shape do tamanho do meu, é mais 10% do peso, aí. Tá de parabéns. Só para dizer, então, doutor Francisco, para responder aquela pergunta em definitivo do segundo bloco. Quem está em dúvida se deve ou não fazer? Claro, procurar o doutor Francisco ou o seu médico de confiança, mas principalmente, olhando tudo que a gente falou, não tem outra saída senão entender que o melhor caminho é sempre ser magro, né? Exatamente. Assim, claro que é tão difícil falar, então vamos falar assim, coisas absolutas pro nosso ouvinte. Se você tem o IMC, o que é o IMC? Quando você divide o seu peso pelo quadrado da altura, ou seja, você pega o seu peso, divide pela sua altura em metros. Vamos, exemplo, eu peso 92 quilos, dividido por 1,72, divide novamente por 1,72, vai dar o seu IMC. Se esse IMC é 35, você tem que procurar o cirurgião, porque ele vai te avaliar, vai ver questão de comorbidade, vai ver se esse é o caso, se você que está querendo engravidar. Quanto mais, depois dos 30, você tem que ir ontem, para definir você que quer ser mãe. Se você não tem esse índice, o melhor, você tem que procurar um médico que trata clinicamente. Legal. Ah, mas não é eficaz, mas ainda bem que você não chegou na indicação cirúrgica, ainda bem que não chegou no ponto de ter que ter um tratamento mais agressivo. Bariátrica é um tratamento mais agressivo. E aí você vai ter que fazer reeducação para poder chegar numa condição de ter uma gravidez de sucesso, um bom peso e uma gravidez de menor risco. Se você abaixo de 30 anos, você tem mais tempo para fazer isso, para programar uma gestação melhor. Se não, tem que o médico junto com o ginecologista, o cirurgião, para definir isso em conjunto. Você viu que ele falou aqui que se você tem acima de 35, porque até pouco tempo era acima de 40. Quando você fala 35 de índice de massa corporal, ele está falando ali se a pessoa tem alguma comorbidade. O problema é que nós estávamos conversando ali hoje, antes de começar, as comorbidades que eram clássicas, diabetes, hipertensão, hoje elas já mudaram, né, Francisco? Como é que é isso aí? Porque assim, quando ela está com MC de 35, aí o médico de confiança, ele vai avaliar se é uma obesidade que já é uma obesidade crônica, mais de 2 anos, se já tentou falhar outros métodos, e vai fazer uma série de exames. Então, essa consulta inicial é tipo um screening, vai fazer um check-up geral. Sim. Vai avaliar. Uma coisa que a gente pede muito é polissonografia, porque às vezes a pessoa tem apneia e não sabe. Olha, ela está acima do peso, dorme 8, 10 horas por dia, acorda cansada. E não sabe que está fazendo apneia à noite porque ela não chega no sono REM, não descansa, e por mais que ela durma muito, não é um sono restaurador. Que a apneia do sono é uma indicação de bariátrica. Se a pessoa, por exemplo, tem indicações de cirurgia, tipo vesícula, ou doença do refluxo com indicação cirúrgica, já é uma indicação de bariátrica, porque vai melhorar o prognóstico daquilo. E vários outros problemas, tipo varizes, doença hemorroidária que o seu amigo teve. Aí pra você ver, o pastor lá. Inclusive, uma coisa muito comum hoje... mandar um abraço pra ele, doutor gosta. Depressão vinculada à obesidade. E uma outra coisa que é difícil mesmo colocar, que é uma coisa chamada estigmação social. O que é sim, claro. A pessoa que é vítima da gordofobia. Então, se ela... é considerado um problema de saúde, né? Porque saúde é um bem-estar físico, emocional. Então é complexo. Então tem que ter um médico de confiança para avaliar isso aí. E olha só, eu acabei de calcular meu IMC aqui pelo Google. Tem um calculador de IMC. Sim. Doutor Francisco, o meu deu 34. Eu tô... Não, o senhor não deu isso, não. Deu não? Então eu calculei errado, então.
Não Acho pode que não dá ser. isso tudo não, hein? Não, você Ele não não dá, tá não. gordo, aí? Não, você não dá isso, não. Você diz, essa calculadora aqui tá me quebrando no meio. Ô, Jéssica, e pra gente finalizar, já estamos caminhando pro fim, né? Isso, caminhando pro fim do nosso Fala Doutor. Se hoje, você olhando lá atrás, desde quando você começou todo esse processo da bariátrica, desde antes da cirurgia, desde quando você tomou a decisão, e hoje, né, o que você acha que mudou na sua vida em relação, assim, para aquela pessoa que está pensando ali em fazer, que palavra você deixaria falar, olha, na minha vida mudou isso, eu faria de novo por conta disso, ou eu não faria de jeito nenhum porque isso afetou tal coisa na minha vida? Nossa, eu acho que a minha relação com a comida mudou muito. Hoje eu sou totalmente desprendida de uma compulsão que eu levava a minha vida inteira. Então, assim, eu trabalhei muito a minha cabeça para isso, mas dentre vários fatores que são todos positivos, eu vou te falar que alguém me perguntou essa semana, Jéssica, o que de negativo você tem? Eu não tenho nada. Então, assim, múltiplos fatores, digo, além do meu casamento ter melhorado, que eu acho que isso é algo, assim, que foi importantíssimo, porque querendo ou não, a mulher, né, a gente tem muito isso, tem vergonha, a nossa imagem é muito importante. Então, pro meu marido, eu tinha vergonha de tomar um banho com ele, eu tinha outros tipos também de acanhamento e etc. Então, essa minha relação com ele melhorou. O meu comportamento com as minhas filhas, a minha forma de lidar, a nossa forma de até passar para elas essa questão, assim, da comida mudou. Porque eu acho que nós, mães, nós repetimos muitos nossos comportamentos. Nossos filhos repetem os nossos comportamentos. Sim. Então, é algo que eu falava, meu Deus, eu não quero que a Luísa viva isso e tenha essa compulsão. E a Alice, os filhos que virão. Então, eu mudei isso e ela também mudou isso, de certa forma. A minha autoestima, que, meu Deus, foi elevada assim a... Nossa. Eu vi quando ela chegou, né? Então, assim, hoje eu tenho prazer, eu estava compartilhando com vocês aqui, que eu fui numa loja essa semana, eu chorei, porque eu nunca imaginei que eu não iria numa loja que seja plus size ou nessas lojas de departamento pernambucanas, que eu achava uma calça plus. Então, eu coloquei uma calça... Eu peguei a 44, a moça, não, a 42 serve. No fim, eu peguei a 40. Então, Nossa, assim, meu Deus, não tem conquista maior que isso, E de que você se vê bem. Nós falamos aqui outro dia que não tem produtos pro obeso num shopping normal. E também nós falamos pra Jéssica, mas não, cuidado, Felipe, não deixa comprar ainda, porque ela tá perdendo. Zanata, São só 4 meses, Zanata. Tem que esperar, né? Se gastar agora, daqui 3 meses, vai gastar de novo. E vai gastar de novo, então... Espera um pouquinho. Vai que a compulsão dela viu essa, hein, mano? Vai que virou essa. E eu pergunto sempre no meu Instagram, que medo vocês têm da bariátrica? Sério mesmo, eu tento assim, abrir os olhos, Senhor, tirar a venda das mães, das mulheres, que muitas me seguem são mulheres. Porque eu falo, o risco maior foi o que o Dr. Francisco me disse, é você ficar gordinho. Eu tinha muita gordura abdominal, dar uma parada cardíaca, desenvolver uma diabetes, que a minha família é toda diabética, hipertensa. O risco maior, Jéssica, é você... ter alguma comorbidade dessa do que a própria bariátrica. Hoje e uma pergunta, tranquilo. Dr. Francisco falou de uma doença silenciosa, a pessoa não dorme bem, não rende porque tem a apneia do sono, a pessoa não consegue caminhar, tem a doença silenciosa. Você percebeu diferença No depois sono? que emagreceu? Com certeza, o sono é outro. Eu consigo entrar no sono, descansar, eu acordo bem, sabe? Eu acordava fadigada, cansada. E aí vinha a questão também do emocional, do estresse, da chateação de você ter que fazer alguma coisa e não ter uma roupa. A aceitação social, trabalho. Olhar no espelho, nem foto eu tinha. Até a Meu libido Deus. melhora. A Muito. libido, Tudo melhora. com Melhora certeza. muito. Olha Então, aí. se o seu marido tá aí e não quer deixar você fazer, fala, olha, eu escutei a Jéssica falando que até a libido melhora. A questão... Já é um ótimo argumento, né? Não, é um Esse aí argumento ganha. fantástico. A questão do ponto de vista sexual tem vários fatores que é muito comum. Então tem vários estudos que mostram que melhora. No caso, assim, primeira questão hormonal, né? O hormônio, a gordura, ela transforma num hormônio estrogênio que ele vai atrapalhar essa questão hormonal. A questão sexual. A segunda questão é a questão de disposição. A mulher que está cansada, ela vai ter menos disposição. Imagina você com 40 quilos, carregando 40 quilos do dia inteiro, trabalhando, cuidando de filho. No final do dia, você vai estar com menos disposição. E a terceira coisa, muito importante também, mais para a mulher, é a questão de como ela se vê, da autoestima. Se ela não se vê bonita, ela vai ficar menos estimulada. Se ela se vê bonita, ela vai se ver mais estimulada. Então, isso é a regra. Normalmente melhora. Mas, sempre tem um mas, a gente não fica em cima do muro. Tem pessoas que não melhoram. Sim. Tem pessoas que ficam igual. E tem pessoas que até pioram.
no pós-bariátrico. Mas por que isso acontece? Não é o mais comum é melhorar. Por quê? São aquelas pessoas que perdem muito massa muscular. Se ela perdeu muita massa muscular, ela vai ter um problema hormonal, ela vai ter um problema de disposição também. Eita. E às vezes alguma pessoa, dependendo do perfil, se era muito acima, pode ter muita flacidez. Se tem muita flacidez, pode ficar com um pouco a autoestima comprometida até fazer a cirurgia reparadora. Então, assim, a regra é melhorar. Algumas pessoas mantêm e algumas poucas também pioram. Isso aí a pessoa tem que ficar de olho. Mas se ela seguir a receita de bolo, isso não acontece. Gente, não dá ruim, é bom. E eu só dou uma dica no meu Instagram também, que eu falo, gente, se vocês estão com medo ou inseguras, primeiro, né, tenha como exemplo pessoas que foram bem-sucedidas na cirurgia. Podem me procurar no meu Instagram também, que eu dou total apoio a vocês. E segundo, vá no médico especialista. Eu falo, gente, você ir lá no Dr. Francisco, que foi o meu médico, que é o que eu indico. Ei, rapaz, você não vai operar. Você ganhou uma... Vou falar pra você. Mas eu vou te falar a verdade. Se você opera 2 Jéssica, mano, você não precisa... E tem que respeitar, porque a mudança é grande. A maior satisfação é a saúde da pessoa, né? Mas esse exemplo que eles falaram aqui agora é o que nós falamos no programa passado, né? Como que a Jéssica veio? Ela me conhecia, mas através de um médico de confiança, que foi o Dr. Hélio, que fez ela viu que já tinha... Aquele passo a passo que a gente falou, né? Tem que ter uma pessoa que tenha especialidade, que seja da área, que tenha expertise, que já tem um resultado. Nada melhor do que trazer uma pessoa que já fez pra poder mostrar. O Guilherme tá devendo um churrasco pra nós. Pelo amor de Deus. Porque não foi só operar, mano. Ele ganhou uma escudeira ali. Vou falar, a quantidade de pessoas que foi convencida nesse programa pela Jéssica, não é brincadeira, não. Vocês aproveitam e já vai lá e segue a Jéssica. Nós não falamos no Instagram hoje, nos nossos também, né? É verdade, gente. A caixinha tá aberta lá. Entra primeiro, segue a nossa convidada, que ela, inclusive, tá falando dicas aqui ao vivo. E eu, inclusive, já entrei aqui, já vi que o seu marido também, ele leva jeito pra Instagrammer, né? Ele é influencer também, Jéssica? Engenheiro mecânico, empresário. E como se diz, e também nas horas vagas, comunicador. Olha aqui, rapaz. Ele faz vídeos. Fazendo vídeo. Ele tem um curso... Felipe Zanata, só Felipe Zanata. Felipe Zanata. O Zanata já mexe com um projeto de ar-condicionado. Olha só. Inclusive lá na minha clínica, ele fez todo o projeto, o ar-condicionado central, com backup, um troço lá, o negócio cai um, tem o outro. E assim, não gela, não neva. Você diz, aqui entende o assunto, meu garoto. Felipe Zanata, Jéssica CR Zanata. E não se esqueça dos nossos clássicos. DR Hélio Arão Júnior. Hélio Arão Júnior. Hélio Arão Júnior, Hélio com E. Hélio com E, Arão Júnior e DR Francisco Rebouças. Caixinha de pergunta aberta lá para responder todas as suas perguntas. E esse programa nasceu lá no Instagram. Foi. Algumas perguntas, a Jéssica chegou, doutor, tem muitas mulheres querendo falar sobre maternidade, obesidade, vamos fazer uma live? Eu falei, não só uma live, vamos fazer um programa no Fala Doutor. Que é isso? É uma live que alcança mais pessoas ainda. Doutor Francisco, você sabe onde que vai nascer um próximo programa? No último post do Dr. Hélio Arão Júnior. Vida Adulta Especial Fala Doutor. Exato. Tá lá já no Instagram, doutor Hélio? Vou botar agora. Inclusive, próximo programa vai ser um horário diferenciado. Nós vamos começar o tema de vida adulta falando a parte masculina. Não perca. É o próximo, Hélio Arão. Não é o que nós estamos de férias? Como é que é isso, hein? Eu acho que não vai ser, não. Mas é o seguinte, o último... Nós vamos fazer, nós vamos nesses próximos aí, nós vamos ter esse programa da... O Hélio não é engenheiro, mas ele vai falar do alicerce. Nós vamos escolher um horário em que criança não ouve rádio, não é verdade? Se é que existe, porque o rádio criança já não ouve, né? Criança tá no YouTube. A nossa preocupação com esse horário agora... É a criança que tá na casa, no carro com a mãe. Aí, de repente, aí fica tenso. Mas não tem problema não, fique tranquilo, porque você vai entrar lá no Instagram do Dr. Hélio, tem um post lá que vai falar o próximo assunto do programa Vida Adulta. Fala Doutor Especial Vida Adulta. E esse programa foi pedido, hein? E não foi uma vez não, foi muito. Foi muito, o povo me parava no corredor da igreja, rapaz, deixa os médicos falar. Eu deixo, eles é que não pode, né? Não, tá doido. Daqui a pouquinho nós vai.
Enfim, Jéssica Zanata, muito obrigado por dividir a sua história conosco. Eu tenho certeza que essa sua exposição aqui no Fala Doutor e na sua conta no Instagram está abençoando a milhares. Amém. E pela gentileza, pelo chamado, você que decidiu abençoar outras pessoas, Amém. Muito obrigado. Amém. Ô Francisco, aí pra gente finalizar, porque nós já estamos invadindo o horário do pastor Aloysio, uma pessoa que às vezes ela igual a Jéssica, ela tinha a cobertura da Unimed para fazer a bariátrica, então para ela conseguiu chegar até você e foi uma bênção. Mas às vezes um ouvinte está aqui falando, nossa, eu não tenho plano de saúde, como é que eu faço? Né, isso tem como a pessoa chegar em algum lugar aqui em Goiânia que faz esse tipo de cirurgia de uma forma mais acessível ou pelo SUS? Como é que funciona isso? Assim, uma coisa que eu tenho visto na prática, tudo é questão de priorização. Né? Para uma grande parcela da população, tem gente que tudo é questão de prioridade. Tem gente que prioriza um carro novo, tem gente que prioriza algumas coisas. E a pessoa se organizando bem, ela consegue fazer um procedimento particular. Que não é tão caro. Não é tão caro, assim, o valor de uma cirurgia bariátrica, qual que é o valor de 10 anos de vida a mais? Qual que é o valor de uma qualidade de vida melhor? Então, às vezes a pessoa coloca valor em coisas erradas, coisas que perdem essa questão. Mas isso é para grande parte das pessoas, né? Eu fiz essa pergunta justamente por isso, porque a pessoa acha que é inacessível para mim. Não é inacessível e tem condição da pessoa se organizar. Tudo que ela quiser, ela vai conseguir. Às vezes o caminho para alguns é mais rápido, outro sacrifício é um pouco maior, vai ter que fazer algumas coisas. Mas eu te garanto que com um sacrifício de comida de pit dog, em pouco tempo você consegue fazer uma sua cirurgia bariátrica. Eu concordo. Tudo é questão de priorização. Se você vê o que é que você gasta com essa alimentação fútil e o que é que você vai gastar com doenças, você consegue se organizar bem. Mas o fato é também que tem pessoas que realmente vivem uma condição que não tem, depende integralmente do SUS. Nesse caso, esses pacientes ele tem que procurar o sistema, a rede básica, né, os postos de saúde e os CAIs, e o médico vai atender, o médico generalista, e vai encaminhar para os serviços de bariátrica, que aqui em Goiânia são 2 pelo SUS, o HGG e o Hospital das Clínicas. O HGG tem um volume maior e o HC tem um volume de cirurgia menor. Né? E no HC, por exemplo, só faz a cirurgia convencional, que é a cirurgia no corte, que não é tão boa quanto a cirurgia por vídeo, porque é mais agressivo, demora mais a voltar às atividades normais, mas é melhor do que ficar obeso, muito melhor. Uma cirurgia muito consagrada, com pouca complicação também hoje em dia, e tem recurso. Só que, como tudo no SUS, fila longa, demorada. E tem consórcio igual para cirurgia plástica, não? Não tem o consórcio direto, mas a pessoa ela faz às vezes paralela, né? Eu não sei se existe algum cirurgião bariátrico que trabalha com consórcio. Eu nunca... E tem uma amiga minha até que foi lá, né? Que estava com a cirurgia plástica marcada e decidiu fazer a bariátrica. Você vê, ela priorizou. Olha que legal. Né? Essa pergunta que eu fiz pro Francisco foi justamente porque as pessoas elas enxergam a cirurgia bariátrica como... Elas às vezes estão aqui escutando e falam, isso aí não é para mim. Eu não tenho plano de saúde, eu não tenho condição. Não é uma cirurgia tão onerosa. É uma cirurgia que cabe, dependendo do planejamento, ela vai caber no seu bolso. E se você está precisando, se você não tiver plano, porque o plano cobre isso. Se você não tem plano de saúde, se você não tem plano, comece a se programar. Porque as pessoas, às vezes uma pessoa é jovem. Fala, eu não consigo. Às vezes não consegue em pouco tempo, mas às vezes ela tem, por exemplo, 30 anos, mas tem uma vida inteira pela frente. Se ela operar com 32, ela vai viver a vida inteira com os benefícios, entendeu? Só que às vezes quer em um mês. A gente compensa cada centavo. Não é assim que funciona. Não vai nessa não que tá ruim, é isso. Pra você que quer acertar sempre, pelo amor de Deus, entra no Instagram dos doutores, manda a sua pergunta e, claro, para de ouvir essas baboseiras da internet e vem ouvir o Fala Doutor aqui. Fala Doutor é toda quinta, tem no YouTube da Rádio Vinha FM. Se você ouviu esse programa mais de uma vez e não tá aqui toda semana, vou falar agora pra você, tá perdendo, não é pra você não. Fica com a gente, criatura. Fala Doutor, quinta às 5 da tarde, Doutor Hélio Arão Júnior, no Instagram DR, Hélio Arão Júnior, Hélio com E. Boa tarde, doutor, muito obrigado. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, ouvinte que ficou conosco até agora. Muito obrigado, Jéssica. É um prazer revê-la. Faz tempo que eu não a via, porque nós saímos do Botânico, voltamos pro Bueno e ela ficou no Botânico, mas o Zanata, o Felipe Zanata. Boa tarde, Francisco. E
até a próxima, até a semana que vem. Até a semana que vem, Dr. Francisco Rebouças, Dr. Francisco Rebouças no Instagram para perguntas e muito mais. Dr. Francisco, o pessoal quiser agendar a bariátrica é só entrar agora, não perde tempo não. Agendar a avaliação vai ser muito bem recebido. Lá no Instagram tem um link da bio que você fala direto com a nossa equipe, que está muito bem preparado para receber vocês. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Hélio. Novamente, obrigado, Jéssica, por compartilhar sua história. E isso, com certeza, vai influenciar muitas pessoas para decidir para o lado da saúde. Obrigado, eu tenho certeza que cumpriu o papel falando sobre obesidade, bariátrica, maternidade. Até quinta que vem com Fala Doutor. Até quinta que vem, Jéssica Zanata, um forte abraço. Continuamos te acompanhando lá no Instagram, Jéssica CZ Zanata. Isso, Jéssica CR Zanata. Jéssica CR Zanata. Zanata com Z. Obrigado, Jéssica. Até a próxima. Até, tchau, tchau. Deus te abençoe, ouvinte. Até semana que vem, na quinta, a gente te espera. Um abraço. Tchau. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor.